As pessoas me pediram alguma coisa que fosse simples e que tivesse como tema orquídea. Então nós vamos fazer uma orquídea mais simples, bastante bonita, com bastante significado, e nós vamos ver que no final a composição vai ser bastante interessante. Vejam só, a primeira folha, nesse caso aqui, nós vamos fazer ela bem comprida. Tá? Geralmente as folhas têm uma sequência para se fazer. As escolas antigas definiam 1, 2, 3, 4, 5 para se ter uma perspectiva correta. Nós devemos lembrar que no caso da orquídea as folhas devem sair mais ou menos do mesmo lugar. Então a segunda folha, ó, ela tem uma característica de fazer como se fosse um olho aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse um olho. Se nós pudéssemos fazer um olho aqui, nós vamos ver que é como se fosse um olho. Ela tem essa característica. A terceira, pelo menos eu, gosto de fazer saindo do centro das duas. E agora então nós temos as partes laterais, que são as partes que vão nos oferecer aquela ideia bonita da orquídea. Como eu faço? Eu faço da mesma forma. Uma primeira, uma segunda que forma como se fosse o olho e a terceira que segue no meio. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó. Mais ou menos igual. Então eu tenho um conjunto de técnicas e de folhas que vão favorecer a perspectiva do que eu quero representar como orquídea. Nós vamos fazer uma flor bastante simples, porque nós queremos acompanhar a beleza da simplicidade aqui. Ó. Então a flor já está mais ou menos caída aqui, a primeira pétala, uma orelhinha em cima, uma segunda aqui já mais distante, uma no meio, e a outra aqui já assim bastante perdendo a força, né? Aqui o talinho, que chega até lá, e as outras que insistem em nascer mesmo depois que ela já está passando da sua temporada. Ó. Né? Então aqui ainda sem abrir, também tem a sua beleza aí, em todos esses aspectos. Né? Muito bem, aqui nós poderíamos também colocar uma pertinho aqui das folhas, só para ilustrar. Ela traz sempre uma beleza diferente no detalhe. Bem, nós já temos a nossa orquídea mais ou menos construída, tá? E nós temos agora que escolher o que nós vamos colocar aqui para a nossa composição. Depois nós voltamos a olhar a orquídea. É sempre importante a reavaliação como forma de que a pintura esteja equilibrada. Nós trabalhamos bastante esse lado, agora nós temos que colocar algum componente aqui que vai equilibrar a orquídea, porque senão o olhar vai ser atraído somente para cá, que também tem a sua beleza, né? Mas como tudo tem o efeito yin-yang, e nós buscamos o equilíbrio como um todo, o caminho do meio, eu vou optar por um pássaro aqui. Algum componente que tenha tamanha beleza e magnitude, que possa não competir, mas equilibrar com a orquídea. Então, eu vou pegar um pincel menor, né? Vou colocar aqui um guardanapo para que eu possa ir limpando. Tirando o excesso, porque o papel de arroz ele é um pouco traiçoeiro. Às vezes você coloca uma pincelada e essa pincelada, a água se expande, então muda completamente a forma do que nós queremos. Tá? Então é sempre bom ter um certo cuidado. Vamos fazer aqui o biquinho. O cuidado para que a parte dessa alta do biquinho ela não desça, porque senão nós vamos cometer o primeiro erro. Ele tem que ter um certo equilíbrio na anatomia. A parte de baixo pode ser mais fininha ou menorzinha, né? O olho ele sempre vai estar, ó, com referência na linha do meio, das duas partes do biquinho. Geralmente aqui, ó, eu coloco o brilho do olho na parte da frente. Ele vai trazer um olhar docinho pro passarinho, né? E aqui embaixo uma linha que marca também a expressão do olharzinho do passarinho.
Em seguida eu vou trabalhar a cabeça. Limpo o pincel, para que a gente não tenha nenhuma surpresa. E então a partir daqui, eu venho trabalhando mais ou menos em linha reta para construir o olharzinho do passarinho. Né? A cabeça e a parte baixa. É mais ou menos como se fosse um formato de uma gota. Tá? O corpinho agora ele tem um outro formato. Eu coloco um pouquinho mais de negro, mas ele tem a mesma linha. Ó, ele vai ser assim, curvo. Como se fosse uma gota maior. Né? Tá? Aqui. Embaixo nós temos as asinhas. Em cima, como a asinha não aparece muito, a gente coloca só uma pontinha. E aqui nós temos o rabinho. Geralmente eu faço com duas técnicas, ou daqui para cá ou daqui para lá. Eu vou fazer essa aqui, ó, para que a gente tenha um controle do rabinho. Ó. Né? Ele está bastante curioso, olhando para baixo. Né? Eu vou precisar agora aqui só ajustar um pouquinho a perspectiva de onde vai sair a patinha dele. Ó. Ele tem que estar apoiado em alguma coisa. Então eu pego outro pincel, o menorzinho, ó. Patinha sai daqui. Vamos fazer os dedinhos. Ele está agarrando em alguma coisa. Do outro lado, os dedinhos, a patinha não aparece, mas só os dedinhos, ó. Pela perspectiva, né? Tá bom? Como eu sempre faço, eu gosto de dar uma expressão maior no passarinho. Então eu uso um pouquinho do ocre no biquinho e no olhinho para trazer uma realidade maior. É certo que o sommelier geralmente ele utiliza mais o branco e o negro, né? Sumi significa carvão, E significa pintura, então uma pintura carvão. A tinta ela era feita do que grudava nos telhados dos monges budistas, então eles recolhiam essa fuligem e faziam a tinta. Misturavam com cola de peixe, e aí tem toda uma história sobre isso daí. Mas como o sumie vem da pintura chinesa, então a gente vai colocar algum detalhezinho em cor para dar uma beleza maior, né, no nosso passarinho, uma expressividade maior aí no que a gente quer. Então vocês podem olhar aqui que nós já temos uma expressão no passarinho, já temos uma ideia bonita, né? E vamos seguir trabalhando o que nós queremos. Nós podemos agora aqui, ele está olhando alguma coisa, ele pode estar olhando um inseto, ele pode estar olhando um outro passarinho, né? Nós podemos fazer uma série de ideias. Eu vou fazer um inseto, porque assim nós já aproveitamos e aprendemos um pouquinho sobre os insetos também. Ó. Faço uma manchinha, que é o que vai ser o grilo. O grilo ele tem uma representatividade muito legal para os chineses, né? Ele representa a boa sorte, ele representa uma série de conteúdos que no final, para eles, tem um significado bastante importante, né? Nós vamos fazer aqui a cabecinha dele, ó. Um pouquinho mais curva, aqui a parte das costinhas. Vamos aqui fazer a parte baixa do corpinho dele, ó. Imaginemos que ele tem aqui suas asinhas, ó. Ele está agachadinho. Ele tem duas patinhas traseiras, ó. São mais longas, né? Aqui os pelinhos. A outra, naturalmente, a gente não vê. Ela se perde do outro lado, ó. Tá? Ampliamos um pouquinho a asinha. Aqui. Então temos a nossa perspectiva do nosso grilo. Ele está olhando o nosso grilinho. Muito bem, mas pode nos faltar ainda alguma outra coisa. O passarinho está apoiado aonde?
Onde ele vai estar apoiado? Como é que vai ser isso, né? Então nós precisamos aqui, pode ser ou uma folha já seca caída, ou um galinho, ou o próprio chão, mas pelo formato da patinha dele não dá para ser uma pedra, não dá para ser nada disso. Então tem que ser mais ou menos um galinho. Nós vamos fazer aqui uma folha seca já caída, ó. Então nos deu uma outra ideia. Se vocês forem olhar, olha como a patinha agora parece que está agarrando a folha, tá? Então aqui eu coloco apenas alguns detalhezinhos mais. E já temos uma ideia muito simples de uma pintura que pode ser muito interessante. Agora que nós já terminamos a nossa pintura, tal como eu falei para vocês, algo bem simples, algo bem fácil, que possa ser para um principiante, algo bastante significativo. Vamos dar uma olhada.